Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, mais uma vez estamos aqui para compartilhar um texto sagrado da Palavra de Deus. E o texto sagrado que iremos compartilhar está escrito no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e o versículo 9 a seguir, que está escrito: À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo era um homem direcionado pelo Espírito Santo. Era um homem que não movia um dedo se não fosse pela direção do Espírito Santo. O Espírito de Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. A Bíblia diz que Paulo estava sendo impedido pelo Espírito de Cristo de ministrar a palavra na Ásia, porquanto o apóstolo Paulo já tinha percorrido toda a Ásia, mas o Espírito Santo estava impedindo de ministrar a palavra. Meus irmãos, o Espírito de Deus, ele é o agenciador missionário, quem promove missões sobre a face da terra. E agora o Espírito Santo está impedindo Paulo de pregar a palavra. Como é que o Espírito Santo impede alguém de pregar a palavra? Obviamente, o Espírito Santo tira o dom de Paulo. Naquele momento, recolhe a unção e Paulo não consegue pregar. Apesar de Paulo ser um homem muito intelectual, poliglota, falava vários idiomas, inteligente, mas sem a unção, Paulo não vai a lugar algum. Foi por isso que Paulo escreveu em uma das suas epístolas dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus. Quando o Espírito de Cristo impede Paulo de pregar na Ásia, é porque o Espírito Santo estava querendo levar Paulo para outro destino. Mas Paulo não estava entendendo. Paulo estava forçando a barra, querendo pregar e não saía nada. Porque não tem coisa pior, irmão, do que você assumir uma tribuna, um púlpito para ministrar e você não tem nada para pregar. Quando eu falo de nada para pregar, é quando o Espírito Santo não te revela, quando o Espírito Santo não te inspira, porque o Espírito Santo de Deus é quem revela, é o Espírito Santo quem capacita. Porque muitas pessoas sobem para pregar no púlpito, mas sobem vazios, cheios de esboços, escreve tantas páginas de caderno, aí sobe lá para cima e fica só lendo. Púlpito não é lugar de ler, púlpito é lugar de ser usado por Deus. E para que você seja usado por Deus, você tem que ser dependente, tem que ir na humildade, porque a Bíblia diz que os exaltados serão abatidos, mas os humilhados serão exaltados. Hoje nós temos muitos pregadores, doutores, filósofos, que tem um bom português, poliglota, que fala outros idiomas, mas está faltando pregadores que têm a unção de Deus, a revelação da palavra, o dom do Espírito, da palavra da sabedoria e o dom da palavra do conhecimento. Mas hoje, infelizmente, os valores são invertidos. Eles não ministram mais sobre os dons do Espírito Santo. Eles descartaram o Espírito e apoiam a sua fé em sabedoria humana, em intelectualidade. Eu tenho um diploma, eu fiz faculdade, coisão, tudo isso é insignificante. O que nós mais precisamos nesses últimos dias é de unção, é do Espírito Santo, é de poder. Porque o Espírito Santo ainda está sobre a terra e ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele te dá poder para você pregar, ainda que você não tenha diploma, seja analfabeto. Se você se colocar nas mãos do Espírito Santo, ele vai te capacitar, ele vai te usar. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo estava sendo impedido, até porque ele estava querendo pregar onde ele queria pregar. E o Espírito Santo queria dar a ele outra diretriz, outra direção. E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo agora está sem unção para pregar. O Espírito impediu, o Espírito de Cristo agora não deixa Paulo pregar. Ele não tem virtude para pregar. E ele fica preocupado, o que é que irei fazer? E a Bíblia diz que quando foi de madrugada, à noite sobreveio a Paulo uma visão. Está na Bíblia, o povo não acredita mais em visão. Então o que Joel profetizou não se cumprirá então, porque Joel disse: acontecerá naqueles dias que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões de Deus.
Paulo teve uma visão à noite, os céus se revelou para Paulo, e a visão foi que Paulo viu um varão macedônio, vestido de branco, em pé do outro lado, dizendo: atravessa para cá, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, imediatamente Paulo entendeu que o Espírito Santo queria que ele fosse para a Macedônia, porque era na Macedônia que Paulo tinha que pregar. Meus queridos e amados irmãos, nós precisamos imediatamente, irmãos, sermos influenciados pelo Espírito Santo. Precisamos da revelação do Espírito, irmão. Hoje tudo que se faz é na carnalidade. Hoje tudo que se faz é para se promover e se esquecer do Espírito Santo. Temos que entender que toda boa dádiva provém do Pai das luzes. Tudo que o homem faz de bom é Deus que ordena. Meus irmãos, quem faz as coisas para se promover é porque está vazio do Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma época de final de ano. Aí a igreja promove esse negócio aí de arrumar cesta básica para dar para o povo, porque é o Natal sem fome. O povo não só precisa de comer no Natal, não, irmão. O povo precisa de comer todos os dias. Nós temos que entender que nós temos que fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Uma igreja desunida, uma igreja que não se reúne mais para orar. É tempo de orar. Nós estamos vivendo o tempo do fim, é tempo do reavivamento. Precisamos ser batizados pelo Espírito Santo. Uma igreja que só vivia promovida de peças, uma igreja movida a eventos. Eu só vou pro show se fulano de tal cantar, eu só vou pro show se fulano de tal pregar. Irmão, Deus não levantou artista na igreja, Deus levantou profetas para profetizar, porque não havendo profecia o povo se corrompe. Jesus está voltando, é tempo de nos voltar e nos achegar para o Senhor, é tempo do fim. Ainda essa semana eu estava observando duas pessoas que cruzaram no meu caminho, que não são evangélicas, não são cristãos, bebem, fumam, e chegaram para mim, um disse: ele, a trombeta vai tocar. Outro chegou para mim e disse: ele, isso aí é o tempo do fim, Jesus está voltando. Ou seja, as pedras estão clamando, e o povo que se denomina povo de Deus estão adormecidos. O vírus está aí matando o povo, e a gente estamos acomodados com o patamar espiritual medíocre que galgamos. Estamos acomodados e conformados quando a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para a vossa vida. Eu não estou nem aí para esse mundo. O viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Eu não tenho medo de vírus, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo do diabo, porque eu sou fraco, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou ansioso pela volta de Jesus. Oxalá que você entenda que nós estamos vivendo o tempo do fim, porque senão Jesus vai voltar e muitos estarão dormindo, porque ele vai vir como ladrão. Muitos vão estar desapercebidos e ele vai voltar, a trombeta vai tocar e a igreja vai subir e ele vai dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai, e toma posse da herança que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Instituição nenhuma vai morar no céu. Paredes que vocês investiram, mármores, porcelanato, ouro e prata, vai ser tudo consumido pelo fogo, porque Deus não se interessa por nada dessa terra, a não ser pelas almas viventes. E o Senhor está dizendo: vinde a mim, todos vós que está cansado, sobrecarregado e oprimido, eu vos aliviarei. Jesus está voltando, vamos nos converter, vamos nos arrepender. Deus está nos dando uma oportunidade de nos arrependermos, e o povo não está entendendo, irmão. Tudo que está acontecendo sobre a face da terra é pela permissão divina, porque o diabo não tem poder de nada. Tudo que acontece é pela permissão de Deus. Vamos nos converter, irmãos. Deus, em nome do teu filho amado Jesus, nos converte a ti, e assim seremos convertidos. Arranca do nosso coração todo secularismo, toda vaidade. Arranca de nós tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que nos distancia de ti, e nos enche do Senhor Espírito Santo, porque queremos ser batizados com fogo. Queima nosso pecado, limpa nossa alma, purifica o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe.